Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live do canal Cristal Luzente, no programa Redescobrindo Meu Mundo. Aqui nós procuramos passar informações para ajudá-los a ter mais harmonia em sua vida pessoal, familiar, profissional e no ambiente em que você vive. Eu sou Najaiana, terapeuta holística, e o tema de hoje é como funciona a interação entre o terapeuta radiestesista e o seu cliente. Vamos desvendar como é que isso acontece, que muitas vezes é confundido com misticismo, jogo divinatório e outras coisas. Ah, ficou curioso? Vamos desvendar isso? Como sempre, para poder chegar a uma conclusão, temos que procurar o lado científico, né, do assunto. Vamos falar sobre o consciente, inconsciente e o inconsciente coletivo, dando uma passada para a gente relembrar um pouquinho isso, porque eu cheguei a fazer uma live um tempo atrás que eu falava sobre isso, né? Sobre o consciente, inconsciente e o inconsciente coletivo. Se vocês quiserem relembrar assim com mais detalhe, é só procurar essa live, tá? Aqui eu só vou, para quem não assistiu, é só para ter uma linha de raciocínio, e para quem assistiu, só dar uma relembrada para essa linha de raciocínio ficar mais clara. Então, primeiro, o nosso cérebro é como uma CPU de computador, né? Então, todas as experiências que aprendemos, que a gente tem, né, na vida, e que a gente passa no dia a dia, ela é gravada, tá? Em pastas separadinhas por assunto, essa CPU que é o nosso cérebro, tá? O inconsciente é onde fica guardada todas as experiências da vida, inclusive as experiências que foi gerada, por exemplo, na nossa concepção, tá? Também na vida intrauterina, tá? Quando a gente estava crescendo no útero da nossa mãe, também a experiência do nosso nascimento tá ali gravada, tá? O que foi que aconteceu, as experiências, inclusive a nível emocional. E também para quem acredita em outras vidas, né? Também tá guardado essas experiências todas aí. Eles têm acesso a tudo isso, tá? Não interessa se a experiência é boa ou mal, tá ali. A gente querendo ou não querendo, ela está ali, tá? Se a gente for ver, o nosso inconsciente conhece melhor a gente do que nós mesmos. Vocês vão entender por que isso também. E vocês podem perguntar, então, por que temos o nosso consciente se tudo está no nosso inconsciente? Para variar, nós somos uma máquina perfeita que Deus criou, né? O nosso Pai maior. Então vamos lá, consciente. Todas as experiências de vida que nós passamos, que foi levada para o inconsciente, tem algumas experiências que nós escolhemos como importantes, tá? Para o nosso dia a dia, para a nossa vida. É muito relevante para nós. Então, essas experiências nós deixamos no nosso consciente. Algumas experiências, por exemplo, de estudo que a gente precisa para a profissão que a gente escolheu, tá? As experiências emocionais que a gente passou, que foi muito boa e que para a gente é legal lembrar. Então fica tudo no nosso consciente. Tem algumas experiências, mesmo emocionais,
que é muito traumatizante para a gente. Então, ela vai para o inconsciente e a gente não quer que ela fique no nosso consciente, porque vai judiar da gente cada vez que a gente lembrar. Então a gente joga ela para o inconsciente, coloca lá dentro de um baúzinho, fecha, né? E põe coisa em cima para, ó, não quero lembrar disso. E não quer saber de deixar no consciente de jeito nenhum. O exemplo sempre que eu dou, por exemplo, a nível mental, porque lembra que a gente tem o nosso corpo mental, né, que é formado pelos nossos pensamentos e materializado através da simbologia da palavra. Esse exemplo que eu dou sempre, dei lá na outra live, alguma coisa que a gente aprendeu no primário, por exemplo, tá? Somar, dividir, multiplicar. Isso a gente sabe até hoje. Tá? Em compensação, algumas coisas que a gente chegou a aprender no segundo grau, né? Na minha época era colegial, que nem o valor de pi, né? Eu, por exemplo, na minha profissão, não preciso disso, eu esqueço. Então, por aí você vê, não é que eu não aprendi, eu aprendi, tá? Mas ela ficou no inconsciente. Ela entrou e ficou guardada lá porque eu não estou usando e eu não preciso no meu dia a dia. Em compensação, já o somar, dividir, multiplicar é uma coisa que a gente usa, então isso está no meu consciente porque eu preciso disso, tá? Na minha vida. E um outro exemplo também que eu dou em relação ao corpo emocional, né? Na parte emocional, que a gente pode ter passado por alguma experiência, né, na infância que nos deixou decepcionado, desiludido, eu vou jogar no inconsciente e guardar lá, né? Porque se eu lembrar, eu vou sofrer. Então, para que eu vou ficar trazendo para o consciente? Então, fica guardadinho lá, como eu falei. Isso pode, às vezes, acontecer, por exemplo, dessa lembrança vir, por a gente ter passado, às vezes, por alguma situação depois de adulto, que vá puxar essa lembrança. Ou então, se eu estou fazendo alguma terapia e essa lembrança vem para ser trabalhada e equilibrada, assumida como uma verdade que aconteceu, mas que agora faz parte da minha experiência de vida, sem mais ser tratada como um trauma. Então, consciente e inconsciente, tá? Então, inconsciente tem todas as nossas experiências, tá? Da nossa vida, desde da nossa concepção para cá, e também quem acredita em vidas passadas, também das vidas passadas, o inconsciente tem acesso. Bom, então deu para a gente relembrar um pouquinho o que a gente falou, né, disso. Então, um resumão, todo aprendizado e experiências de vida vai para o inconsciente e é a própria pessoa que vai escolher se quer que aquele acontecimento fique só no inconsciente ou vai para o consciente para ser trabalhado, tá? Isso fazemos quase que de uma maneira instintiva. A gente não fica pensando, hoje eu aprendi isso, vou deixar no meu consciente. Não, isso é uma coisa que a gente não fica prestando atenção, como a gente fica prestando atenção também, não presta. O coração bate, coração, não. Ele bate sem a gente, ele já sabe o trabalho dele. E esse processo do consciente e inconsciente também a gente faz sem a gente usando de razão. Agora, outra coisa para a gente poder ficar claro na hora que eu for fazer a explicação do assunto de hoje é também dar uma relembrada no inconsciente coletivo. Falando em uma linguagem bem simples, tá? Que é onde fica guardada ou armazenada todas as experiências da humanidade. Enquanto o nosso inconsciente individual fica guardado todas as experiências da nossa vida pessoal, né, como indivíduo, o inconsciente coletivo ele
fica guardado todas as experiências da humanidade. De novo, fazendo paralelo com a CPU, né? Vamos imaginar assim, por exemplo, não sei, CPU é coisa de informática, não é muito minha área, mas imagina assim, é como se fosse um servidor, né? Que é um daqueles computador enorme, central, e aí os outros computadores menores ficam ligados a eles. Como um banco, por exemplo. Cada agência tem, né, toda ligação de cada terminal ligado a um computador enorme lá na agência central, né? Então é como se fosse essa agência central desse CPU, né, do banco, é como se fosse um inconsciente coletivo. Então cada indivíduo passa por suas experiências no seu inconsciente individual e tem um inconsciente coletivo. O nosso inconsciente coletivo, o inconsciente coletivo tem conexão com o nosso inconsciente pessoal, individual, tá? Eles fazem conexão, tá? E toda a experiência que a gente tem, vai para o inconsciente individual e desse vai pro inconsciente coletivo. É automático. E como o nosso inconsciente individual também todo assunto é separado por pastas individuais, por assunto, também o inconsciente coletivo é separado também os assuntos por pastas individuais. Por exemplo, vou dar o exemplo que eu dei também lá na outra live. Se eu dou uma palestra para 21 pessoas sobre um assunto de cor, a cor azul. Então, eu vou falar sobre esse assunto, né? Então, cada pessoa vai assimilar aquilo e vai direto para o inconsciente coletivo individual de cada um, né? E aí, cada um vai resolver se vai ou não deixar aquele assunto no consciente dela, tá? Mas para o inconsciente já foi. E o inconsciente já mandou na pastinha lá para o inconsciente coletivo sobre esse assunto, tá? Então, olha só, cada pessoa recebeu a informação uma vez do assunto, porque eu falei uma vez. E esse assunto foi para o inconsciente coletivo 21 vezes, porque cada uma das pessoas que estavam ouvindo a palestra mandou para o inconsciente coletivo. Isso é muito importante, esse dado, tá? Entender isso. E então a gente não, se eu resolvi, se uma das pessoas resolveu, gosta de cromoterapia e o assunto é de cor, falando da cor azul e tudo, ela fala, não, eu vou deixar no meu consciente, quando eu chegar em casa eu vou comentar com, sei lá, com o marido, com a mãe, né, com o filho, porque ela gostou e ficou no consciente, tá? E algumas pessoas falam assim, isso aí para mim não me interessa, né? Então já passa direto para o inconsciente. E para quem gostou, foi para o inconsciente e ficou nos dois, no inconsciente e no consciente, tá? Então, todas as experiências da humanidade, ela está no inconsciente coletivo. Quando eu dou a palestra também eu falo, palestra, quando eu dou a palestra também eu dou esse exemplo da cor azul, né? Que quando uma experiência a nível de humanidade atinge um quantum energético, a humanidade passou por essa experiência muitas vezes, tá? E vai subindo essa experiência na pastinha, né? O que acontece? A pastinha vai enchendo lá no inconsciente coletivo.
Aí, quando uma determinada pessoa tem essa mesma experiência e sobe, e ela enche essa experiência, ela transborda a pastinha, desce para cá, como uma verdade que ninguém mais questiona. Essa verdade é uma verdade absoluta. Eu falo que é uma verdade verdadeira. Por exemplo, a cor azul, a humanidade já passou tanta experiência com a cor azul, que a cor azul é considerada uma cor que traz calma, tá? Representa paz ou sinônimo de paz, que se a gente tiver um grupo de pessoas e alguém falar que a cor azul para ela representa guerra, né, discórdia, todo mundo vai perguntar por que ela está falando aquilo. Ela vai ter que explicar. Porque a cor azul já subiu tanto essa experiência, já desceu aqui como ela traz paz, né, o sinônimo de paz, que ninguém vai aceitar uma afirmação dessa. Né? Então, ela vai ter que explicar o porquê que ela está falando aquilo. É muito interessante isso. A cor azul já subiu no inconsciente coletivo, já ficou plasmado como paz, como limpeza. Tá? Eu acho interessante porque a gente vê que o exemplo que eu dou é o sabão em pó. A maioria do sabão em pó é azul, que azul representa limpeza. Então, também já subiu tanto como experiência de limpeza, que já desceu aqui, que é o azul, representa limpeza. Né? E uma outra coisa que também ele representa, que é a proteção. A proteção, muita gente também, principalmente quem é católico, que o manto de Maria azul de Maria te proteja. Né? A espada de Miguel, né? Te defenda, te proteja. Então, ela também está plasmada, a cor azul, como proteção. E quando isso acontece, é tão impregnado que parece que fica até a nível de DNA essa verdade. Por exemplo, uma criança de 2 anos, se você der uma caixinha de lápis de cor para ela desenhar, brincar, né? Ela pegar um papel em branco e pegar o papel, a cor azul e começar a rabiscar, e você sentar do lado dela e perguntar: o que representa? Que desenho bonito? O que você está fazendo aí? Aí ela vai. Geralmente, a gente não sabe o que é porque ela nem sabe desenhar. Eu rabisco, ela vai falar alguma coisa que represente essa paz, essa calma. Ela pode falar que é um céu, ela pode falar que é o travesseiro dela, pode falar que é o mar, alguma coisa que representa alguma coisa que traz calma para ela. Pode fazer esse teste para vocês verem. Tudo isso que eu falei parece que é assim, dessa maneira, parece até que é simples, né? E a nível energético, isso é muito simples. Mas eu precisava recordar disso, tá? Para dar a linha de pensamento para que eu vou explicar agora, tá? Então a gente relembrou tudo isso e vamos pensar no terapeuta radiestesista, tá? Como funciona quando ele pendula com o cliente para um cliente, tá? Uma outra coisa que eu falei na live, como funciona, né, a conexão quando o terapeuta está pendulando. O radiestesista está pendulando, sem ser o terapeuta, o radiestesista. Alguma coisa assim de geobiologia, né, do subsolo, tudo. Eu acho que vocês lembram, quem assistiu, dessa imagem aqui. Mostrei os gráficos e mostrei essa imagem aí. Então, tudo aqui tem vibração própria. Então, por exemplo, se eu for procurar água, né, no subsolo, então a água tem a sua vibração.
Tá? Então, eu vou entrar primeiro em sintonia com o pêndulo, com a vibração da água, e aí depois eu vou procurar no subsolo a água. Então, o pêndulo já entrou em sintonia com aquela vibração. Então, eu vou perguntar para o pêndulo, né, aonde é que ele, a hora que ele achar a água, né, que ele gire. Bom, depende de como eu. Se for girando à direita, geralmente eu faço assim, a direita é sim, né? Tá em sintonia, a esquerda é não. Então, se eu vou rastrear o subsolo, o ambiente que eu tô, né? E vou ficar procurando. Quando ele gira positivo, é sinal que ele encontrou a sintonia da água, tá? Então ali tem água no subsolo. Então a onda, né, da forma entra. Agora, isso é o radiestesista, ele procurando alguma coisa. E o que que faz? O cérebro capta a informação e vai dar a resposta pelo pêndulo. Vamos lá. É mais uma informação que a gente já foi falada em lives anteriores. Agora, quando é o terapeuta radiestesista, tem mais uma pessoa ali, seja presencial ou à distância. Então, por isso que eu separei as duas lives, porque essa daqui eu tinha que falar uma coisa a mais, tá? Porque tem uma pessoa a mais ali, tá? Então, quando a gente começa a consulta, a primeira coisa que a gente tem que fazer é entrar em sintonia com o seu cliente, né? Com aquela pessoa. Só o fato da gente, se for presencial, só o fato da gente ter recebido o cliente na porta, cumprimentado, o nosso campo já se conectou. Isso já facilita. Também uma coisa que eu fazia era pedir para o cliente, eu vou usar um pêndulo, né? Então eu peço para ele segurar o pêndulo. E o pêndulo vai ficar impregnado também com a vibração daquele cliente. Tá? Ajuda também. Esse cliente a gente pode, como eu fazia muitas vezes, a maioria das vezes, eu já pendulava antes do cliente chegar, para facilitar, tá? Então, como eu fazia? Ele não estava ali. Então, eu usava o testemunho. E o que é o testemunho? É alguma coisa que representa o meu cliente, né? Se é um cliente, uma pessoa, pode ser a foto 3x4, pode ser um fio de cabelo, pode ser o nome completo com data de nascimento, só o nome completo não dá porque tem homônimo, né? Então, é alguma coisa que represente a pessoa, tá? E aí, para isso, eu tenho que primeiro, e tem que ser num papelzinho em branco, escrito em preto, né? Com caneta preta ou lápis preto, e eu vou limpar aquele testemunho, porque naquele papel pode ser que tenha caído no chão, põe na mão, tudo, então pode ser que esteja sujo energeticamente. Então põe no decágono, que é aquele gráfico radiônico, não é de radiestesia, é um gráfico radiônico de 10 lados iguais, e ele vai limpar e potencializar aquele testemunho. Aí eu vou entrar em sintonia com o meu cliente através do testemunho dele. Aí é que eu vou começar a pendular. E aí, o que acontece? A gente tem o nosso corpo físico, mental, emocional e o nosso campo energético. Emocional, mental e o nosso campo energético. O nosso corpo físico, ele está na terceira dimensão. Então, esse olho do corpo físico vê o corpo físico. O nosso corpo mental e emocional, ele é um corpo vibracional, não é denso como o físico, e ele é um corpo vibracional sutil, que esse olho do corpo físico não consegue enxergar. Como também o olho do corpo físico não consegue enxergar
as ondas do rádio, as ondas de telefone, de celular. Elas existem, mas se a gente olhar, a gente não vê essas ondas, tá? Como a gente não vê a vibração do nosso corpo físico, mental, do nosso corpo mental e emocional, mas elas existem. Então, depois disso, o nosso corpo, o campo energético. Então, que também o olho do corpo físico não consegue ver. Esses corpos, eles não estão na terceira dimensão, eles estão na quarta dimensão. E a quarta dimensão, ela não tem a lei que na terceira dimensão tem de tempo e espaço. A quarta dimensão, ela é isenta dessa lei. Então, ela sempre está no agora. Então, tem outra live que eu também já falei sobre isso, dos corpos sutis, e eu expliquei sobre isso. Então, quando eu faço uma pergunta para o pêndulo, e eu estou, primeira coisa então, eu já falei, eu estou em sintonia com a pessoa que eu vou atender, seja pessoalmente, ela ali na minha frente, do meu lado, tá? E os nossos campos estão ali, conectados, em sintonia, como pode ser a distância, através do testemunho. Então, eu entro em sintonia. Então, quando eu entro em sintonia, olha só, eu vou nessa imagem aqui, que eu já mostrei para vocês, ó, onda, aqui, ó, onda, eu entrei em sintonia com o meu cliente. Ele captou a vibração do meu cliente. E aí eu vou fazer as perguntas. E quem é que vai responder essas perguntas? Não sou eu. Quem vai responder é o meu cliente. Calma que vocês vão entender direitinho, é só uma partezinha que eu estou explicando, tá? Então, vamos lá. Então, não sou eu, não é o terapeuta radiestesista que vai responder as perguntas que eu vou fazer para o pêndulo. Quem vai responder é o inconsciente do cliente. Por quê? Porque o nosso inconsciente, ele sabe tudo sobre nós. Não é o nosso consciente que vai responder. Então, lembra que eu falei? Por isso que eu falei sobre consciente e inconsciente. Porque tem coisas que eu guardei, está guardado tão lá no fundo do meu inconsciente, que sofreu muito, eu sofri muito quando passei, que eu não quero lembrar. Então, não, o meu consciente não sabe. Para que eu vou deixar no meu consciente para sofrer? Então, ficou lá guardado. Tá? Então, quando eu faço alguma pergunta, como terapeuta, ele pode, e se ele sabe, como ele conhece a pessoa, tá? Inclusive de coisas que nem ela lembra, da época, por exemplo, quando estava no útero da mãe, ou na hora que ela nasceu, ou quando ela foi, né, na concepção dela. Então, às vezes o problema raiz da pessoa está nesses momentos que ela não poderia falar para o terapeuta, o psicólogo, o psiquiatra, porque ela não, conscientemente ela não lembra, ela não sabe. Então, e para ela conseguir, para isso vir para o consciente, às vezes demora muito tempo de terapia para isso. É uma maneira desse problema raiz vir já com mais rapidez. Mas isso, se o inconsciente sabe que ela já está preparada para poder
fazer aquele tratamento naquele momento da vida dela. A gente, quando trabalha como terapeuta radiestesista, as perguntas têm que ser muito bem feitas e, às vezes, para a gente obter uma resposta, a gente tem, como a resposta tem que ser muito objetiva e de sim ou não, às vezes a gente tem que fazer um funil e fazer várias perguntas para chegar numa resposta que a gente queira. E esse cuidado a gente tem que ter. Então, quando a gente vai perguntar, por exemplo, em algum gráfico de radiestesia, que é gráficos de diagnóstico, né? Qual o problema raiz que a pessoa tem, a gente tem um gráfico com vários tipos de problema. E às vezes pode ser até que aquele gráfico não tenha o problema raiz da pessoa. E às vezes sai lá outros. E pode ser algum outro que. Aí eu tenho que procurar outro gráfico para ver se eu acho o problema raiz da pessoa. Tá? Mesma coisa, tipo de tratamento. Qual o tipo de tratamento mais adequado para aquela cliente naquele momento? Né? Então, tem gráficos de radiestesia, diagnóstico, para saber qual é o melhor tratamento. E às vezes o melhor tratamento para a pessoa naquele momento nem é um tratamento que, por exemplo, eu poderia fazer. Ou às vezes sai mais de um. E pode ser que um dos que eu tenha ajude, mas tem algum que saia que eu não trabalho. Então eu tenho que falar para ela, olha, saiu esse tratamento, só que eu não trabalho com isso. Você teria que procurar um profissional para você fazer um tratamento em paralelo com esse profissional que trabalha com esse tal tratamento aqui. Então, quem vai dar toda essa resposta? Por exemplo, do tratamento. Você pode me perguntar, mas se eu não sei tratamentos, como é que o meu inconsciente vai responder se eu não passei por experiência? Por exemplo, eu não sou terapeuta, eu não sou médica, eu não sou. Então, como é que eu vou responder se não está no meu inconsciente? Aí, tá? Porque a gente falou de inconsciente coletivo. Lembra que eu falei que o nosso inconsciente individual, que tem todas as experiências da nossa vida, ele tem conexão direta com o inconsciente coletivo. E o inconsciente coletivo tem a experiência de toda a humanidade. Então, com certeza, no inconsciente coletivo tem todos os tipos de tratamentos, seja alopático, homeopático, alternativo, complementar, todos. Quando nós perguntamos alguma pergunta relacionada a isso, que o inconsciente do cliente não tem acesso, mas ele tem acesso ao inconsciente coletivo, tá? E, de novo, quem vai responder não é o terapeuta radiestesista. Quem vai responder é o inconsciente do cliente que conecta o inconsciente coletivo, vai escanear e trazer, porque ele sabe qual o problema que está em desequilíbrio naquele momento e que a pessoa, o cliente, tem condição de começar a trabalhar. É a mesma coisa que a hora que a gente pergunta, por exemplo, como eu trabalhava com sistemas florais, né? Trabalhava com 10 tipos de sistemas florais, qual o melhor sistema floral para a pessoa nesse momento, quando saía terapia floral para ela, né? O sistema de campo de consciência, né? Então, ela mesma, o cliente, não sabia nem nome de 10 sistemas florais de campo de consciência, tá? Mas no inconsciente coletivo tinha, né? E aí ele apontava qual era, dos 10, qual era o melhor para aquela pessoa naquele momento.
E aí depois ainda ia perguntar qual era o floral mais adequado daquele sistema. Se ela não sabia nem o nome do sistema, imagine o nome dos florais, tá? E saía também qual era, como ia ser preparado aquele floral para a pessoa. Também a gente pergunta. Então, quantas vezes por dia tem que tomar aquele floral? Quantas gotas por dia tem que tomar aquele floral? Aquele floral que saiu e a maneira de tomar era para aquela pessoa naquele momento. É uma coisa muito subjetiva. É individual. Eu pedi, meu marido fez um desenho, eu vou ver um resumão disso tudo nesse desenho. O cliente, terapeuta, o campo energético do terapeuta, o campo energético do cliente, que entra em sintonia, o inconsciente individual, que tem conexão com o inconsciente coletivo, que joga todas as experiências para lá e fica aqui também, tá? E quando ele faz esse processo que eu falei de eu não tive essa experiência, mas eu estou precisando de uma resposta, então eu vou acesso aquilo que eu estou precisando e trago do inconsciente coletivo para o meu inconsciente. E como eu estou em sintonia, o terapeuta radiestesista, ele está com o pêndulo na mão. Aí, se a gente puder, entra nessa aqui, ó, a onda vem, então ele capta e o pêndulo vai começar a se mexer. Deu para vocês entenderem através desse desenho? Eu acho que ficou. Eu expliquei, eu acho que a cabeça fica meio confusa, é tanta informação, mas eu acho que com esse desenho deu para vocês entenderem o que eu tentei passar para vocês. Essa imagem acho que ficou bem clara, né? Acho que deu para entender. Então vamos lá, vamos voltar aqui. Isso, ao longo do tratamento, vai acontecendo, as coisas vêm vindo, as informações vêm vindo, tá? E cada vez vai ficando mais claro no decorrer das consultas aquele quebra-cabeça. É um quebra-cabeça, cada consulta, cada floral que sai, cada gráfico que sai, cada terapia quântica que sai, depende das técnicas que aquele terapeuta usa, né? Ele vai puxando e vai formando, né, as pecinhas do quebra-cabeça. E aí, cada peça que vem é de fundamental importância que o terapeuta explique para o seu cliente o que significa aquela peça, aonde ela está se encaixando. Eu vou dar um exemplo, acho que fica mais claro ainda para vocês, tá? Imagina uma pessoa, ela trabalha na universidade, pediu para pendular, porque ela andava muito cansada, né? Além de trabalhar, estava fazendo doutorado, seu mental estava muito esgotado. Bom, quando pendulou, saiu um gráfico, mas o que eu achei estranho, que saiu um gráfico do módulo financeiro. Eu não entendi por quê, né? Se o problema, a queixa da pessoa era problema voltado à parte mental. Além de trabalhar, ainda estava fazendo doutorado, ela usava muito mental. Mas tudo bem, saiu. E como eu tinha, assim, um costume, né, de quando eu tinha as pessoas para atender, eu sempre procurava, antes dela chegar, deixar a consulta já pendulada. Quando ela chegava,
Ela ia falar, contar as coisas e depois eu ia falar, olha, saiu, é muito interessante porque bate tudo, né? Eu ia explicar o que saiu. Quando ela falou aquilo, né? Eu falei assim, é interessante porque o que saiu para você hoje foi um gráfico de radiônica Atlantis, mas que trabalha a parte financeira. E eu não sei por quê, porque você não está falando nada da parte financeira, né? Você está falando do esgotamento mental seu. Aí ela virou e falou assim, não, mas agora você falando isso, para mim faz todo sentido. Por quê? Nós estamos em processo de comprar uma casa, lógico, eu tinha explicado para que serve o gráfico, né? E esse gráfico vai nos ajudar a esse problema que a gente também está passando, né? Mas que eu nem lembrava de falar na terapia sobre isso. E a preocupação, né, em relação a esse problema provavelmente vai deixar de existir se o gráfico funciona como você fala. E aí eu vou poder, é um dos problemas a menos da minha cabeça para mim poder me dedicar mais ao doutorado. Falei, agora sim, tá? Aí eu entendi o porquê tinha saído. Mas quem respondeu para mim quando eu pendulei? Quem respondeu foi o inconsciente dela, que sabia o que ela precisava naquele momento. Eu não sabia, ela nem tinha falado nada, entendeu? Então, é como se. Então, sempre é um inconsciente que vai estar trabalhando com a gente, tá? Quem vai dar a resposta. A sensação que eu tenho, né, quando eu pendulo e vou atender uma pessoa, é como se eu estivesse fazendo o trabalho do fim para o começo. Por quê? Quando eu pendulo e deixo a consulta pronta, né? Quando a pessoa chega, eu vou, lógico, ela vai conversar tudo comigo, contar as coisas, né, que está no consciente dela, e depois eu ainda vou passar o Dorote para ver como é que tá os chakras, para ver como é que tá o campo energético com a auraméter e tudo, para mim fechar o diagnóstico. Eu vou pegar e falar o que saiu no pêndulo, né? Qual foi o problema que o pêndulo falou que tinha, qual foi o tratamento que ele deu, para que serve aquele tratamento, né? E aí é muito interessante porque bate tudo. Tinha muita gente que achava que eu era vidente, né? Ah, mas ela vê, não é possível, ela vê. Não, eu não vejo nada, né? Muito pelo contrário, mas não vejo nada mesmo. Mas com essas ferramentas facilita o nosso trabalho e eu acho, né, que encurta muito o tratamento através do diagnóstico da radiestesia. Mesmo quando o problema é de vidas passadas, tá? Que aí também, através da radiestesia, a gente consegue, às vezes, sai floral que vai trabalhar problema de vidas passadas, né? E aí vem, e ela não sabe. Eu atendi uma moça que, quando ela era adolescente, era muito revoltada, aquelas adolescentes, sabe? Tinha muito namorado, começava a namorar um, terminava, às vezes namorava dois ao mesmo tempo. Nada ela conseguia, né, uma coisa séria, né? Mas naquele momento ela estava namorando uma pessoa e que ela viu que estava ficando uma coisa mais séria. Mas quando começava a ficar mais séria, ela queria acabar com aquilo. E ela não sabia por quê. Ela não tinha, ela já tinha começado o tratamento comigo e aí ela começou a perceber isso. Ela falou, não sei por quê, mas é uma coisa que quando eu vejo eu não quero, não parece que eu não quero, parece que eu vou sofrer se eu gostar de alguém. Então, e ela não sabia o quê. Bom, e estava fazendo.
eu não sei quanto tempo de terapia, 2 meses mais ou menos, né? Aí ela marcou e eu já pendulei, viu que as coisas que tinham que sair, ela chegou, eu fui ver o campo dela, fui ver os chakras, tudo. E aí fui comentar com ela as essências que tinha saído. E eu falei assim, olha, eu achei interessante que saiu uma essência aqui que trabalha problemas na época da sua gestação, quando tua mãe estava grávida de você. Eu sei que você, lógico, não vai lembrar disso, mas eu sugiro, se caso a tua mãe nunca tenha comentado nada, você tocar nesse assunto com ela e perguntar se, enquanto ela esperou, né, na sua gestação, aconteceu alguma coisa. Porque às vezes nem aconteceu com ela, mas aconteceu às vezes sei lá, uma irmã, um parente mais chegado, e ela ficou abalada, né? E tudo que acontece com a mãe vai reverberar também para a criança, né? E ou então, se foi na hora do parto, alguma coisa, mas eu não sei. Mas esse floral é próprio para isso. Ela, quando eu falei tudo isso, ela ficou quieta. Ela olhava para mim com uma expressão. Eu falei assim, bom, veja. Aí ela falou assim, não, não preciso. Eu falei assim, por que não precisa? A tua mãe já comentou alguma coisa? Falou assim, sim, eu sei. Falou, então o que que é? Ela falou assim, eu não pensei nisso, que tinha a ver com o meu problema. Eu falei, o que que foi? Falou assim, era para mim ser gêmeos. E quase um mês antes de eu nascer, minha mãe passou mal, foi a gente morava numa cidadezinha pequena, né? Aí demorou uns dias para ela procurar um médico e quando ela chegou no hospital, procurou um médico, eles viram que a minha irmã tinha falecido. E eles não podiam deixar mais tempo o feto, né? Porque era 2, eu e a outra. E teve que fazer uma cesárea de emergência. Então, aquilo fez assim. Aí eu entendi tudo. Aí nós tivemos uma bela conversa. Foi muito bonito. Imagina, né? Foi muito bonito. Graças a Deus, acho que ficou tão claro para ela e que depois disso ela continuou o namoro, tranquila, calma, casou, teve filho e parece um conto de fada que vivem felizes, graças a Deus. Isso são coisas que, por isso que eu falo, parece que começa do fim para o começo. Eu primeiro pendulei, vi qual era o floral que precisava para depois chegar na causa raiz. Hoje é o que eu tinha que falar e eu espero que vocês tenham entendido a minha mensagem de hoje sobre como acontece essa conexão. Quero agradecer vocês por ficarem aqui comigo 1 hora. É isso aí. Então, para terminar, muita luz em suas mentes e amor em seus corações. Um beijo grande. Tchau.